Boa noite, gente. Vamos achar aqui o Gustavo. Amor! Vamos lá. Vamos esperar o doutor Gustavo atender. Ele entrou. E cadê ele? Vamos lá, meu amor. Cadê esse homem, gente? Gustavo! Que ótimo. Vamos lá. Já aceitei, querido. Oi. E aí, quanto tempo, hein? Vamos adotar esse modelo de falar à distância, mesmo estando na mesma casa, para poder fazer um negócio legal aqui de quiz, de perguntas e respostas. Agora, deixa eu ver aqui se você consegue. Eu vou escrever o comentário. Quiz. Quiz. É isso que vai acontecer aqui agora. Ih, não consegui. Bom, vamos lá. Primeiro explicar, né, por que a gente está fazendo essa live aqui. São 54 dias de isolamento, né, gente? Espera aí, quiz. Aí como é que é? Publicar, né? Aí eu vou aqui, publico. Espera aí, que me ensinaram, tô aprendendo. Calma aí. Acho que eu que tenho que te mandar. Ah, fixar comentário. Pronto, fixei. É um quiz de perguntas e respostas. Faz parte de um projeto que a gente elaborou já há um tempo e que a gente não tirava do papel por acúmulo de trabalhos, né, meu amor? Bom, primeiro eu preciso dizer que eu adoro trabalhar com você, tanto nos bastidores como na parte de gestão da NutroHealth, lá da clínica, como também nos cursos que a gente faz para médicos e agora futuramente para profissionais de esporte, educação física, nutricionistas e também para público em geral. Então, adoro trabalhar com você. E agora, nesse novo modelo da gente estar podendo aqui fazer vídeo, essas lives que eu chamo de bate-papo, né, de conversa, que eu acho muito legal. Então, eu queria te dizer isso, que eu adoro trabalhar com você, muito bom. Se entende trabalhando. Tá me ouvindo? Deu uma Ouviu? travada aqui. Não, Tá. não, agora eu tô ouvindo. Meu amor, recíproca é verdadeira, né? Como a gente convive mais tempo juntos, a gente aprende bastante, né? Diverge, concorda bastante, mas no final dá tudo certo, né? E é muito bom trabalhar com você, eu me sinto muito seguro, à vontade, pelo fato de só ter que ser médico, né? Então, assim, né? É Então, muito assim, bom. é uma coisa que me deixa muito à vontade, né? Ter alguém aí na parte fazendo tudo por trás, né? Assim, por trás que eu digo, né? Eu tô ali trabalhando e você está fazendo tudo, organizando o curso, organizando a live, fazendo uma série de coisas. Então, meu irmão, parabéns aí pela sua eficácia e determinação. A nossa dupla funciona bem. E eu que sempre trabalhei na área de vendas, eu digo que você é o melhor produto que eu já vendi em toda a minha vida. É fácil vender o seu serviço e é muito bom. Mas vamos lá, gente. São 54 dias de isolamento social. Todo mundo aí se reinventando durante todo esse período, né? Não só no aspecto da nossa vida familiar, né? Como na gestão da nossa própria rotina, se adequando aí à melhor forma para ninguém pirar. E junto com isso também todo mundo se reinventando no aspecto profissional, né? Porque muitas pessoas estão fazendo aí o home office, outras pessoas estão tendo que se reinventar profissionalmente, porque talvez aquilo que ela escolheu como profissão que dava muito certo, hoje não dá mais. E outras pessoas estão faturando nesse momento também. Então está sendo muito bom para quem trabalha com delivery,
e para o pessoal da farmácia, supermercado, muito bom. Para outras pessoas não, e na vida é sempre assim, né? Uma hora uns ganham, outros perdem, mas o importante é que a gente precisa se reinventar sempre. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é bem propício para isso, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a proposta das lives, a gente tinha um trabalho, né, já que um projeto que a gente não tirava do papel há muito tempo, que era o nosso canal no YouTube, o canal da Clínica NutroHealth no YouTube, com conteúdos, né, relacionados à proposta de trabalho que é desenvolvida lá. Então, tudo que é do aspecto da nutrologia, né, que é como o Gustavo trabalha, na medicina, né, com saúde, medicina preventiva, longevidade saudável e emagrecimento e performance. Então, todos os vídeos sempre abordando esses conteúdos muito bem falados, explicados por ele, na parte de reposição hormonal, vitaminas e minerais, emagrecimento, né, e qualidade de vida de um modo geral, alimentação e tudo mais. E também a parte mental, de respiração, de meditação, as atividades também, os professores de educação física, as melhores atividades para cada tipo de pessoa. Então, são conteúdos, a parte também espiritual, né? Então, vamos lá, corpo, mente e espírito, né? E abordar sempre esses temas nesses vídeos, que vão todos lá para o nosso canal no YouTube da Clínica NutroHealth, Saúde, Emagrecimento e Performance, não é isso? Explica que tem outros canais, né, que a gente está tentando eliminar, mas esses canais a gente não está tendo o acesso por conta de ter algum outro registro de um outro telefone de uma pessoa da agência de marketing antiga nossa. Então lá está NutroHealth, Saúde, Emagrecimento e Performance. Esse é o canal que vocês devem seguir lá, né, no YouTube. Então apesar é isso. de terem outros dois lá, né? Quê? Apesar de terem outros dois lá, esse é o nosso que a gente está levando Sim, hoje. depois eu vou deixar escrito NutroHealth, Saúde, Emagrecimento e Performance. É assim que tá lá no YouTube, não é isso? E Saúde, Emagrecimento e Performance é o único canal que tem lá diferenciado. Então tá. Então, assim, eu tenho aqui 5 perguntas para você. Se aparecerem outras perguntas, a gente vai ler, né? Eu vou fazer aqui para você, reproduzir a pergunta que alguém possa vir a fazer aqui. Mas eu já tenho 5 perguntas para você, prontas. E, claro, né, como o motivo desse isolamento social é o coronavírus, eu quero te fazer uma perguntinha. Eu ouvi uma vez alguém falar assim, explicando o que é o coronavírus. Coronavírus é uma molécula de proteína com uma coroa de gordura. E eu que gosto de tudo bem mastigado, ficou assim, eu consegui visualizar o coronavírus, uma molécula de proteína com uma coroinha de gordura. Mas eu queria perguntar para você, assim, rapidamente, né, como é que é esse vírus e o que ele faz no nosso organismo? Então, normalmente, né, alguns tipos de vírus, normalmente todos os vírus, né, que a gente entra em contato, a gente não obrigatoriamente vai desenvolver a doença. Isso é uma questão muito pontual de cada um, né? Então, a gente, por exemplo, tem catapora uma vez, né? E depois a gente não tem mais catapora, né? E aí, né, no segundo momento, a gente pode ter isso normalmente, né? Eu vou citar esse exemplo da catapora, do vírus, né? Da catapora, que é uma condição que acontece 2 vezes, tá? A pessoa que tem catapora na sua infância, né, ela fica normalmente toda pipocada, né? E aí, em determinado momento, a pessoa envelhece, né? Normalmente são pessoas que têm a imunidade mais baixa. Esse vírus aí, ele volta, né, na forma de herpes zoster, né, que é uma infecção viral, né, causada pelo mesmo vírus, que ela acomete toda a parte nervosa, né, do corpo, ou seja, ela pega da linha aqui da frente até a metade da coluna, sempre num eixo só, né? E isso é uma condição, né, viral muito dolorosa, né, dói demais e é por ativação desse vírus no segundo momento. E aí o tratamento, muitas das vezes, né, é um
medicamento antiviral e um analgésico, né, para dor. Por que eu fiz esse comentário? Né? Porque, quanto à questão do Covid, ele é um vírus, né, que o grande problema dele é a transmissão. Né? Ele é um vírus bem resistente, né, em algumas superfícies, ele resiste muito à temperatura, e agora que a gente está no frio, fica melhor para ele. Né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Ele vai se desenvolver em algumas pessoas, outras ele não vai se desenvolver, outras ele vai se desenvolver de forma branda, outra de forma grave, e alguns vão morrer. Perfeito? Então, a gente não tem como dizer que é um vírus, né, que ele é letal, ele tem um grau de letalidade. A gente sabe que é para uma minoria, tá? Mas muitas pessoas são acometidas, né, e pagam preço, sofrem por isso. A gente sabe que as comorbidades, né, de pacientes idosos, por exemplo, né, são pessoas também que, teoricamente, vão ter uma dificuldade em estar combatendo esse vírus. Da mesma forma, como eu volto a falar aqui, né, pela 25ª vez, a questão dos obesos. Né? Esse vírus ele tem uma característica, né, de ter uma descarga muito grande de citocinas inflamatórias. Né? Isso, basicamente, quer dizer, é uma substância química, né, um mediador químico, que, em excesso, ele promove um estresse oxidativo, uma produção de radical livre muito grande, né, levando, né, a essa pessoa muitas das vezes, um quadro, né, importante, ou até mesmo por CTI, dependendo da imunidade de cada um. Então, a pessoa, quando é obesa, por exemplo, ela naturalmente ela já tem mais esse estresse oxidativo, tá? Ela já tem mais inato esse estresse oxidativo, entendeu? Meu Então, amorzinho, assim... tem algum problema aí? Você não para de tremer essa câmera. Não, pô, agora que eu acertei aqui. Tá nervoso? Que Tá nervoso. ansioso de me ver pelo vídeo, assim? Deve ser ansiedade. Tô emocionado. Tá, mas continua, Então, desculpa. aquela questão, esse vírus libera, né, muitas citocinas inflamatórias são liberadas pelo organismo, né, em resposta à agressão viral, e o obeso, por si só, já tem excesso delas, entendeu? Então, ele já tem as dele e vem essa outra chuva. Muitas das vezes é uma agressividade muito grande e que pode levar esse paciente a óbito ou para uma outra complicação mais grave que não seja o óbito. Basicamente, é isso, né? É um vírus aí novo, né? Então... tudo que a gente vê aí, muitas das coisas são especulações em relação a eles, tá? Porque a gente está estudando cada vez mais e mais e mais. A gente já viu várias teorias relacionadas à destruição da hemácia, né? E a destruição da hemácia, para ele se aproveitar da proteína M, que é o que faz parte da hemácia, né? A principal proteína. Então, tem a versão das citocinas inflamatórias, tem a questão do zinco, tem a questão de uma série de coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que ainda está muito recente para a gente se posicionar de forma pontual com isso. Eu acho que depois da pandemia, nós vamos ter muitos fatos esclarecedores, né? Muitas pesquisas que eu espero que sejam verdadeiras, que sejam feitas com seriedade, simplesmente para não mostrar um resultado para inglês ver, e não o que de fato é real, né, no que está acontecendo hoje. Sim. Pode parecer estranho, né? Depois de 54 dias, a gente está falando aqui do que é o coronavírus, mas eu considerei bem importante essa pergunta porque eu tenho percebido assim que realmente as pessoas ainda estão com muita dificuldade de entender a seriedade desse momento que a gente está passando, né? Você passa pelas ruas e ainda vê muitas pessoas sem máscaras, muitas pessoas ainda aglomeradas, e eu fico assim triste, porque é aquilo, né? Enquanto as pessoas não entenderem como funciona, o que é esse vírus e como ele atua no nosso organismo, fica difícil das pessoas respeitarem as regras, né, que estão sendo colocadas como prevenção. Então é aquilo, os dias vão se estendendo, já são 54, é tempo pra caramba, e para que isso diminua, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, achei importante a gente abordar aqui esse assunto, até porque esse vídeo ele vai para o canal do YouTube, ele vai ficar lá registrado para sempre. E, bom, faz parte da nossa história, da história de todo mundo que está aqui, esse momento que a gente está vivendo, né? Vai ser para sempre, a gente vai guardar ele aqui. E eu quis
então fazer essa primeira pergunta para deixar registrado o que é o coronavírus e como ele funciona no nosso organismo. Bom, a minha segunda pergunta, ela vai de encontro com as lives dessa semana, que foram bem interessantes, né? Você abordou temas como efeito sanfona, sensacional, e por que engordamos. Então, dentro desses dois temas, a minha primeira pergunta é, na live do efeito sanfona, eu fiquei muito pensando no seguinte, não focar no peso, né? Não focar no peso, focar na saúde e nos benefícios, né, que essa saúde de qualidade vai te trazer a partir do momento que você emagrecer. Então, fazer aquele processo do modelo mental positivo, né? Vamos buscar aqui o positivo. É difícil emagrecer? É uma questão, assim, bem complicada, não só emagrecer, mas principalmente manter o peso ideal, né? A gente oscila muito, por questões várias, né? Emocionais e tudo mais. Nesse momento, por exemplo, muitas pessoas estão conseguindo entrar em projetos de emagrecimento bizarros que eu fico impressionada, assim. Estou impressionada com a galera do Exército Silvestre, que está lá já 54 dias numa alimentação, numa disciplina de exercício bem puxada e para muitas pessoas é novidade. Mas também tem o outro lado de quem está vivendo muita ansiedade e não está conseguindo ter controle na questão da alimentação, não tem ânimo para fazer nenhuma atividade, às vezes não tem ânimo nem para limpar a própria casa. Então tem esses dois lados, né? E aí eu fiquei pensando, então, no efeito sanfona, o que é importante? Você, a partir do momento que emagreceu, manter e estabilizar, né, o seu peso através de um novo estilo de vida, de um estilo de vida mais saudável, onde você entende que a atividade física e a boa alimentação são para sempre, né? Não tem como fugir disso. Então, para você ter uma vida bacana, com uma saúde em dia, você tem que movimentar o corpo e tem que se alimentar bem. Então, eu queria ouvir mais um pouquinho de você. Você já falou muito bem na live do Efeito Sanfona, mas fala mais um pouquinho que esse tema é bem interessante, né? Não focar no peso, mas na saúde que vai ter o emagrecer. Então, gente, como a Camila falou, foi algo que eu já falei, eu vou repetir, porque eu acho que essa mensagem eu tenho que deixá-la diariamente aqui para vocês. Gente, a questão do peso, né, é algo que, se você for fazer um trabalho, né, para melhorar, né, a questão da sua estética, pontualmente falando, esse trabalho ele vai ter um tempo de duração muito curto normalmente, porque quando você atingir o teu resultado por algum motivo, né, você vai simplesmente parar de seguir daquela forma. Agora, quando você, tá, que eu acho que muitas das pessoas passam por isso, você começa, né, a se sentir cansado, né, indisposto, você ronca, você acorda cansado, você tem insônia, você tem dor no corpo, você tem dificuldade de amarrar seu sapato, você não consegue brincar com seu filho. Enfim, né, são várias condições que a pessoa chega e fala, meu Deus, chega. A gente, né, a Camila já teve a oportunidade de ouvir o relato de um paciente nosso, né, que ele comentou o seguinte, cara, veio agradecer a gente, né, pelo objetivo que ele chegou, que foi de fato emagrecer. E ele falou, cara, eu não conseguia brincar com meu filho no chão. Eu sentava com meu filho no chão, começava a ter falta de ar. Eu não conseguia amarrar meu sapato. Então, isso para ele que tinha um filho, né, de 3 ou 4 anos, né, o fato dele não conseguir ter o mínimo de disposição para brincar com a criança, o incomodou muito. Então, quando ele conseguiu, né, baixar o peso, isso foi a coisa mais marcante nele, né? Foi, cara, eu brinco com meu filho hoje sentado no chão, sem sentir dor nas costas, sem ficar ofegante. E aí eu falei com ele, eu falei, cara, exato. Isso que você está simplesmente buscando, que você conseguiu, foi basicamente por quê? Porque você queria brincar com teu filho, você queria ter mais disposição para ver o teu filho crescer, você simplesmente utilizou isso como uma força, né? O teu maior objetivo aí foi simplesmente você querer ver seu filho crescer e poder brincar com ele, né? E não brincar de uma forma forçada porque você não tinha vontade nem disposição. Então eu digo que o efeito colateral, né, de um tratamento, né, que a pessoa se propõe a fazer objetivando a saúde, a qualidade de vida dela, vai ter um efeito colateral
muito interessante que eu acho que muita gente quer ter, que é um corpo bonito e saudável, né? Porque é uma coisa que todo mundo busca, né? As pessoas pagam para isso, elas pagam academia todo mês, elas gastam com suplemento, elas gastam com o médico, com o nutricionista, com uma série de coisas, entendeu? Então, né, se você colocar como uma meta não chegar a ter um ponto que não é difícil, mas sim chegar lá e se manter lá o máximo que você puder. Aí sim eu acho que a coisa começa a melhorar de figura e você entende que você não fez essa mudança no teu estilo de vida por uma mudança estética ou física, e sim por uma questão de salutar, né? De você querer para você viver mais e viver bem enquanto você está nesse plano. Então, é algo que a gente sempre preconiza, né? As pessoas têm por hábito de trabalhar com números, né? Quanto eu vou perder? Eu vou perder 3, 4, 5, 6, em quanto tempo? 2, 3, 4, 5, 6 meses. Cara, a medicina não é matemática. A medicina é uma ciência inexata. E a matemática é uma ciência exata. Então, são coisas diferentes com assuntos pertinentes a isso. Então, eu não posso garantir para você um resultado se eu não vou para a academia, eu não tenho como ir treinar por você, eu não tenho como me alimentar de forma adequada por você. Então, isso que eu acho que é o grande X. Você tem que estar simplesmente fazendo aquilo em prol de algo maior para você. Não simplesmente que você quer um corpo legal porque está chegando o verão, né? Então, tem pessoas que curtem, ficam bem no verão, passou o verão, volta à normalidade, chegou perto, então vai fazendo esses ciclos. Então, por que não tentar se manter o mais próximo do seu melhor, né? E se manter lá o máximo de tempo? Essa é a minha opinião, que eu acho, Camila. Se explica tão bem, meu amor. Obrigado. É. A segunda live, né, que foi a de ontem, que foi bem interessante também, que dava assunto para um dia inteiro de vídeo, né? Por que engordamos? Então, eu fiz ontem pergunta relacionada à menopausa. Não lembro se eu cheguei a fazer uma relacionada à TPM, tudo em questão, né, do engordar durante a menopausa, essa dúvida que as mulheres sempre têm, assim, é uma questão, né? Ah, eu entro na menopausa, eu engordo bastante, e tem pessoas que falam, mulheres que falam que engordam durante a TPM, é outra questão. Mas a minha pergunta é sobre a resistência à leptina. Eu fiquei com essa dúvida de entender o que é a resistência à leptina nesse processo aí de engordar e emagrecer. Então, isso aí é uma condição clínica. Condição clínica, na verdade, é uma condição, né, não clínica, mas eu acho que geral, que todo paciente obeso tem. A leptina é um hormônio peptídeo, né? Peptídeo porque ele é derivado de uma proteína e ele tem uma estrutura molecular bem parecida de uma citocina, né? Que é um quimorregulador que o nosso corpo produz normalmente quando está inflamado. Então, temos citocinas inflamatórias, né? Pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, resumindo, esse é um hormônio que é o hormônio ligado à saciedade. Então, o que acontece? Quando é que esse hormônio ele atua? Você chegou numa churrascaria e você começou a comer, né? Você chegou, começou a comer, aí você pediu pro garçom, ó, eu queria aí uma picanha, né? Quero uma picanha, você podia trazer uma picanha para mim? Aí o garçom, tudo bem, vou trazer. Aí você tá esperando a tua picanha, aí vem pão com alho, você pega um pouquinho. Vem alcatra, você pega. Vem ali uma batatinha frita, você pega. Aí, cara, quando chega, né, a tua bendita picanha, você olha pro garçom e fala, pô, obrigado, tô legal. Essa sensação que você fala que fechou a conta é a leptina atuando, né? Que ele é um hormônio, né, peptídeo liberado pelo adipócito, pela célula de gordura, entende? Então, isso normalmente é o que acontece com uma pessoa que não está obesa. Agora, quando a pessoa, né, tem obesidade, o que acontece? Ela já tem, teoricamente, ou mais adipócito está, ou um número maior da célula adipócito. Consequentemente, você vai ter uma maior liberação desse hormônio, né, que é um hormônio ligado à saciedade. Então, pensa, poxa, então, cara, se o cara é obeso, ele tem muita gordura e ele vai liberar muita leptina, então quer dizer que ele vai ficar saciado, porque ele tem leptina pra caramba. Teoricamente, deveria ser assim, mas infelizmente não é. Por quê? É como se você tem uma liberação tão grande, né,
e tem questão de receptor, né? Então você tem uma liberação exacerbada disso, que de tanta leptina que você tem, você cria uma coisa no teu organismo que é chamada resistência à leptina, que está normalmente ligada à resistência à insulina, que está normalmente ligada ao diabético, que está diretamente ligada à síndrome metabólica, né? Que é a hipertensão, diabetes, dilipidemia, né? E os outros dois critérios eu não estou lembrando aqui, mas está ligado a doenças crônicas, perfeito? Então, o obeso ele não tem essa sensibilização pela liberação de leptina, porque ele tem resistência. Então, isso não entra no cérebro dele. A conexão com esse hormônio e o cérebro ela não existe. Então, ele come de forma descontrolada muitas das vezes. E para de comer, às vezes, por estufamento gástrico, dor abdominal, portanto, que comeu. Então, a questão da leptina é essa, tá? E ela, né, eu vou falar aqui basicamente, né, no homem, né, que é uma das aulas que a gente dá no curso, ela no homem, ela atua lá em cima no hipotálamo, hipófise, bloqueando a liberação de testosterona no homem, né? E na mulher, ela aumenta, né, teoricamente, a aromatização, né, a transformação de testosterona em estrogênio. E na mulher, ela vai ficar com muita retenção de líquido, muito irritadiça, com cólicas, com TPM muito inchado, chega a ganhar 3 quilos ou mais, tá? Pessoas que têm essa condição de serem obesos, mulheres ou homens. Então, a gente tem um aumento da aromatização, transformação de hormônio androgênico em hormônio feminino, no caso aí estradiol e estrona, e no homem a gente tem uma menor liberação da testosterona por um bloqueio lá em cima na hipófise, a hipófise estimula o testículo a produzir. Então, ele manda um estímulo negativo, fala, hipófise, não produz testosterona. E o obeso naturalmente vai reduzindo esse nível de testosterona. E aí, Gustavo, o que faz? O que acontece diante disso? Não tem jeito? Tem jeito. Perdeu gordura, perdeu peso, o nível hormonal começa a subir. Tá? E na mulher, a mesma coisa. Perdeu peso, baixou o percentual de gordura, diminui o índice de aromatização e, consequentemente, menos estrogênios. Então, de fato, você pode fazer reposição? Pode. Você pode fazer 1000 coisas, mas isso não é o que vai resolver. A causa, né, do problema dessas questões hormonais ligadas à obesidade, a resolução do problema se dá emagrecendo. Perfeito? Tudo que acontece é em prol do tecido adiposo. Você pode melhorar a testosterona, você pode repor uma série de coisas, mas se a pessoa não mudar o estilo de vida, ela vai ficar eternamente dependente de um medicamento ou de um hormônio, seja lá do que for. Tá legal? Essa história da obesidade é curiosa. Eu outro dia escutei no rádio o rapaz falar, né? Ele estava dando uma entrevista, ele falou assim, um jovem de 22 anos morreu de coronavírus porque ele era obeso. E o obeso, como é que ele falou? A obesidade é um perigo para quem o coronavírus. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, obesidade não é um perigo para o coronavírus, obesidade é um perigo para a vida, né? E é muito sério isso, né? Então, tenho muitas pessoas obesas morrendo nesse momento. E ontem você falou de uma estatística da obesidade que chega a ser impressionante, assim, né? Eu tenho até essa curiosidade de saber mais ou menos quantos por cento da população mundial é obesa. Não sei se você tem, assim, essa média esse número de pessoas, claro que não exatamente, mas se você tem alguma informação a respeito disso, né? Sim, olha só, os países com menor índice de obesidade no mundo são Coreia do Sul e Japão. Sendo que o ditador da Coreia é barrigudo, gordinho, estão achando até que ele morreu, né? Então, ou seja, é um contrassenso. Ele, lá, o ditador é 130 quilos e o país dele é o país com menor incidência de obesidade, seguido pelo Japão. O Brasil, os Estados Unidos, né, é o país com a maior quantidade de obesos no mundo. Por volta de 31% aproximadamente são obesos. Nós sabemos que existem 4 graus de obesidade. Obesidade de grau 1, grau 2, grau 3 e mórbida. Tá? Então, 31%, ou seja, por volta de aproximadamente 100 milhões de pessoas, ou seja, quase metade da população no Brasil, nos Estados Unidos, é uma população obesa. Tá? E se a gente for colocar somado a obesidade e sobrepeso, vai chegar perto de 60%.
Ou seja, a gente tem mais da metade do país, da população do país fora do peso, né? Então, assim, é o país que mais chama atenção nesse aspecto, né? Porque a gente sabe lá que o junk food e a facilidade, né? E a comida que é uma coisa barata, né? E muito saborosa, né? E a gente falou ontem, né? Do glutamato monossódico, lá isso bomba e isso é uma coisa que está diretamente ligada à obesidade, né? Porque essa substância é a substância que dá um sabor gostoso aos alimentos, que deixa a batata crocante, que tudo que você come que contém essa substância, ela, na verdade, o que acontece? Você come de forma desordenada, porque ela faz um bloqueio da leptina no coração. No coração, não, no cérebro. É como se o seu organismo ficasse, o seu cérebro não conseguisse fazer uma leitura adequada da leptina, que é o hormônio da saciedade, por conta exatamente da ingesta exacerbada, né, desse componente aí das formulações de todos os alimentos praticamente aí que a gente tem. Uns com muito, outros com poucos, né? Então, o que chama mais atenção, né, é os Estados Unidos, sem dúvida, né? Eu tive vendo, acho que o segundo país, se eu não me engano, eu acho que era a Hungria. Eu não tenho certeza, tá? Eu acredito que eu não lembro pontualmente, mas os Estados Unidos é o país com grande parte da sua população, né, obesa, né, e também com sobrepeso. Então, é o seguinte, é um país extremamente desenvolvido, onde a gente tem uma facilidade muito grande com tudo, principalmente comida, né? As pessoas amam carro lá, não andam tanto a pé, né? Então, é uma pandemia que a gente está vivendo no mundo, a tendência que isso aqui no Brasil a gente já sofre com isso, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né, quando não tratada, e que vai simplesmente lotar os nossos hospitais públicos, tá, com pessoas que naquele momento ali não estão obesas, mas foram obesas a vida inteira. Então, não é uma pessoa que está com 70 anos e magra, fraca, sem músculo, ela simplesmente pode ser um ex-obeso. Então, o que acontece com a pessoa que é obesa na sua fase adulta, né? Começa com obesidade com 25, 30, aí essa pessoa se mantém obeso com 25 até os seus 55 anos, né? Então, ele se prejudicou muito nesse período de 30 anos que ele foi obeso. Aí, quando ele chega nos seus 55 anos, é que ele começa a desenvolver as doenças, ou até antes, dependendo de cada caso. Ele começa a desenvolver, né, uma diabetes, uma resistência à insulina, né, e outras condições crônicas. Que aí, né, no decorrer da vida dele, é um cara que vai ter uma expectativa de vida menor por ter desgastado muito mais o seu organismo num período em que, teoricamente, era para ele construir e não destruir. Né? O envelhecimento já é uma coisa que a gente só tem perda. Né? Perda de consciência, perda de neurônio, perda de massa muscular, perda de tudo. Então, se a gente, nesse momento que a gente tem de ser um adulto jovem, não tentar manter ao máximo, a gente começa a descer a ladeira antes do tempo. Então, se você desce a ladeira antes do tempo, você vai chegar lá embaixo antes de todo mundo. Então, eu entendo que é dessa forma que a gente tem que entender e olhar, né, para a obesidade. Tem também o magro, né, que pensa que porque é magro está com a saúde ok, e muitas das vezes não, né? Tem pessoas que são magras mas não praticam nenhuma atividade física, se alimentam super mal. Então, quer dizer, essas pessoas também estão dentro aí desse risco maior de contaminação. Então, olha só, as pessoas magras, né? É bem complicado você falar que uma pessoa é magra, porque normalmente a gente fala que uma pessoa é magra ou gorda ou forte no olhômetro, né? Você olha e fala. Só que uma pessoa magra, ela pode ser uma pessoa de fato magra, com uma proporcionalidade de massa muscular e massa de gordura, né? São proporcionais, ou você tem uma pessoa que aparentemente é magra, mas eu chamo de falsa magra. Por que falsa magra? Essa pessoa, porque apesar de ter uma aparência física de uma pessoa magra, ela tem uma desproporção entre massa gorda e massa magra. Ela tem um percentual muito maior de gordura do que de massa muscular. Então, essa é uma pessoa que tem pouca massa magra, pouca reserva orgânica, né? E que diante de um quadro, né, de um Covid, por exemplo, tem um percentual de gordura alto, tem citocinas inflamatórias circulantes. Então, se eu tivesse falado assim, quem poderia, teoricamente, tá, se dar melhor diante de uma contaminação pelo coronavírus? Eu diria que o magro. Porque o magro ele tem pouca gordura. O falso magro ele tem muita gordura.
Então, aí a questão do tecido adiposo é o que diferencia o falso magro do magro. O magro tem pouco músculo e pouca gordura. O falso magro tem pouco músculo e muita gordura. Então, isso é uma coisa que a gente só consegue ter essa análise quando a gente faz uma avaliação de composição corporal. Seja por bioimpedância, seja por dobra cutânea ou perimetria, que é você passar a fita métrica no quadril, no braço, na panturrilha e por aí vai. Entende? Então, normalmente, eu vejo com muita frequência usuários de anticoncepcional, né, por longa data, e que não praticam atividade física, e essas são as mais falsas magras. É muito comum, porque quando você toma um hormônio contraceptivo oral, você faz um bloqueio dos outros hormônios. Consequentemente, você vai ter, né, uma redução do metabolismo por um aspecto. Você vai ter menos hormônios, então você tem uma dificuldade maior tanto para ganho de massa muscular, tanto para perda de gordura. Ou seja, é mais lento o processo. E tem usuários de anticoncepcional de longa data que tem uma composição corporal boa, mas são pessoas que a atividade física é regular e religiosa. Então, essas pessoas que têm normalmente uma alimentação boa, elas vão ter fisicamente esse equilíbrio mesmo tomando anticoncepcional. Tá? O que é digno de nota, porque é algo que não é fácil. Né? O anticoncepcional tem vários efeitos colaterais, a maioria das pessoas não sente, né? Mas metabolicamente a gente sabe o quanto é ruim, né, para o funcionamento da tireoide, né, dos ovários e por aí vai. Sim. A Flavinha perguntou, Gustavo, qual o papel do zinco? Então, o zinco ele tem uma importância muito grande no organismo como um todo. Tá? O zinco ele é importante na conversão dos hormônios tiroidianos. Tá? A gente normalmente quando a pessoa toma hormônio tiroidiano, ela toma um T4, né, que é a tiroxina. E esse T4 ele se converte em outro hormônio, que é o hormônio metabolicamente ativo, que vai desempenhar as funções metabólicas, é o T3. Então você precisa de zinco, selênio e iodo para a conversão deles. Tá? Então o zinco tem essa importância nessa conversão hormonal, tem uma importância também na conversão hormonal da testosterona, num outro andrógeno, né, chamado dihidrotestosterona. Essa conversão essa redução, né, que essa transformação da testosterona em dihidrotestosterona se dá pela 5-alfa-redutase 1 e 2. Essa enzima, né, essa conversão, ela é dependente de zinco. Então, o homem que tem deficiência de zinco, ele teoricamente vai ter uma menor conversão hormonal da testosterona, né? E também a gente sabe que o zinco está muito ligado a outra questão da cicatrização. Pessoas que têm uma deficiência de zinco podem ter uma dificuldade na cicatrização, tá? E por último aqui, que eu estou lembrando, né, uma importante ação na parte de imunidade, da imunidade, né, como um todo, da imunidade inata. Você com nível de zinco bom, você normalmente vai ter, né, uma imunidade melhor. Né? E tanto que, né, o zinco agora, nesse momento, está sendo utilizado por muitos médicos aí, uma concentração um pouco maior, com o objetivo de uma pessoa teoricamente contaminada, você fazendo essa reposição, você vai ter uma resposta anti-inflamatória, né, contra uma resposta, né, anti-inflamatória, né, boa contra essa agressão do vírus, juntamente com a vitamina C. Então, são elementos, né, que estão sendo utilizados por alguns médicos no início de fase de pessoas que estão com risco de estar contaminados pelo coronavírus. Então, assim, né, e a gente sabe que são suplementos, né, que reconhecidamente, né, por todo mundo, né, o zinco, a gente tem até alguns suplementos alimentares que coloca 50 mais zinco, né? Ou seja, 50 mais para o homem, ou seja, esses suplementos vêm com o zinco adicional para a saúde masculina, né? Já correlacionando com a questão de proteção de próstata e por aí vai. Legal. A Tânia perguntou aqui se a menopausa pode causar, como é que é? A menopausa causa ansiedade? Eu acho que sim, né? Então, na verdade, a menopausa em si, o que é menopausa? Vamos entender o que é menopausa. Menopausa é quando a mulher realmente ela pausa as menstruações dela após um ano da última menstruação. Ou seja, ela menstruou no mês de abril de 2018. Dali para frente, por um ano, né, você pode colocar ali como um período de climatério. Né? A partir de um ano sem menstruar, é tido como menopausa. E a gente sabe que a menopausa é o quê? É uma redução, né, da produção dos hormônios predominantemente, né, femininos, que é a progesterona e os estrogênios, né?
Então, você tem uma menor produção desses hormônios. Consequentemente, o organismo sente falta desses hormônios. Tá? E aonde é que a gente sofre? A gente perde massa óssea por conta dessa deficiência hormonal. A gente tende a ter uma perda neuronal maior por conta desse hormônio. A gente tem uma perda de massa muscular maior também por conta desses hormônios. Então, em relação à ansiedade, né, esse hormônio também tem uma ação importante na questão de modulação aí da parte de sistema nervoso central, de neurotransmissores também. Né? Então, essa alteração hormonal pode trazer, de certa forma, alguma redução de algum neurotransmissor relacionado ao prazer, o que normalmente nas mulheres e na maioria da população, por volta de 80% é a serotonina. Então, quando você faz uma reposição hormonal, é uma coisa muito comum. O que a paciente refere? A primeira coisa que ela refere, ela fala, ó, parei de ter aqueles calores. Parei de ter os calores e parei de ter aquela loucura de querer comer doce. E estou dormindo melhor e estou menos ansiosa. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é multifatorial. Porque se a mulher tem os fogachos, cara, é como se a pessoa tivesse crise de ansiedade durante várias vezes por dia. Né? Porque é um calor que, né, vem do nada e às vezes a pessoa está dormindo e começa a suar. É papo de acordar, né? E tirar a coberta, daqui a pouco sente frio, calor, frio, você não dorme bem, fica estressada e aí é uma bola de neve, né? E a gente vai em cima de sinal e sintoma, gerando aquela história do cachorro tentando morder o rabo. Cada coisa que você faz só aumenta. Joia. Desde o início desse isolamento social, né, quando começou essa pandemia de coronavírus, o que a gente mais escuta tem que melhorar a sua imunidade, fortalece a sua imunidade, a imunidade tem que ficar alta, não pode ter imunidade baixa, porque imunidade baixa você está mais suscetível a pegar esse vírus. Então começou a se falar muito mais na questão de você reforçar e melhorar cada vez mais a sua imunidade e associando sempre isso a um estilo de vida mais saudável, com boa alimentação e tudo mais. O que, de uma certa forma, deixou a gente feliz, né? Porque o que a gente percebeu é que cada vez mais as pessoas vão buscar pela prevenção, né? Cuidar da saúde, não da doença. A gente aprendeu, a gente cresceu vendo que tinha que tratar as doenças, né? Então a pessoa espera ficar doente para então ir se cuidar, né? Diante de uma necessidade extrema e cultural, buscar, né? correr atrás do prejuízo, é cultural. E agora isso está se invertendo, né? Por conta desse momento tão triste que a gente está passando, as pessoas estão tendo mais entendimento sobre o que é buscar qualidade de vida para ter mais saúde e prolongar aí os anos de vida estando bem, né? Com o corpo saudável. E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa classificação aí de imunidade alta, imunidade baixa, porque parece um assunto muito simples e para a gente até porque faz parte do nosso dia a dia, né? Dentro do segmento que a gente trabalha e para tantas outras pessoas que cuidam já da saúde como forma de prevenir as doenças, mas para muitas outras pessoas não, né? Tem pessoas que agora estão ouvindo aí falar sobre imunidade alta e imunidade baixa e não entenderam ainda muito bem essa classificação. Então, quais são os sintomas, né, de uma pessoa que está com uma imunidade baixa? O que você pode fazer para melhorar? Falar rapidinho sobre isso, eu acho interessante também. Então, cara, via de regra, né, a questão de ser saudável ou não está diretamente ligado aos seus hábitos. Se você é uma pessoa que tem hábitos, né, de comer alimentos frescos, verdes, né, verde escuro, frutas, né, você tem como comer comidas frescas feitas em casa, menos comidas, aquelas comidas com muito condimento, né, aqueles embutidos. Então, se você já tem uma alimentação boa, você vai ter um intestino saudável, você vai ter um estômago saudável, o que, de certa forma, né, é bom. Porque alimentos ruins, de certa forma, você está simplesmente prejudicando até na sua digestibilidade, na sua absorção desses alimentos contaminados. É naturalmente que o seu corpo, para eliminar essas toxinas, ele sofre.
né? O seu fígado, para metabolizar aquilo, é complicado. Então, se você tem um hábito, né, ruim de ter uma alimentação desse tipo o tempo inteiro, naturalmente, o seu corpo já vai estar sobrecarregado tentando limpar o seu sangue. Diante de um cenário, né, diante de uma infecção dessa, a coisa fica mais complicada. Perfeito? Então, se a gente, né, a pessoa para a questão de imunidade, cara, via de regra é ter bons hábitos, tá? E quanto assim, que eu acho que é o que o povo quer ouvir, quanto a questão, por exemplo, de repor, né, vitaminas. Cara, uma coisa que eu digo, tá, Gustavo, isso aqui é uma coisa que é basicamente da minha experiência pessoal, tá? A gente, né, nós todos os dias tomamos vitaminas, né? Tomamos vitamina C, polivitamínicos com doses no nível superior, né, da referência em relação à quantidade, vitamina do complexo B, vitamina D. Tomamos todas as vitaminas, ômega 3 todos os dias. E uma coisa que eu noto, que quando eu estou regular, né, em usar as minhas vitaminas, cara, eu não adoeço, sabe? Eu não adoeço. Então, assim, é uma coisa que é minha, eu já faço isso há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos eu já faço a questão de usar a vitamina, bem mais de 10 anos. Mas é uma coisa que, assim, a vitamina, usar a vitamina, né, de forma adjuvante, uma boa alimentação e bons hábitos, é uma coisa que, sabidamente, melhora a sua imunidade, tá? Agora, também lembrando o seguinte, né? A gente, quando vai analisar, né, pessoa a pessoa, a gente sabe que a contagem de células brancas, né, que são as células de defesa do organismo, né, que nós temos neutrófilos, linfócitos, né, mastócitos, tem conversão, monócito, tem uma série de ócitos aí, tá? Então, tem pessoas que têm um nível mais baixo, né, de células brancas, né? Por exemplo, de linfócitos. Tem pessoas que têm um nível um pouco maior. Então, isso é uma individualidade muito grande de cada um, né? Tem pessoas que vão simplesmente desenvolver, né, algo e vão ter uma melhor reação do seu organismo para aquela diante daquele vetor ali, daquela bactéria, daquele vírus, daquele fungo, e tem pessoas que não. Mas por quê? Porque por conta exatamente dela. Cada pessoa já tem uma conformação, né? Número de plaquetas, número de hemácias, número de células brancas. Isso aí pode ser alterado, né? Mas se a pessoa mantém o mesmo número, a gente pode entender que aquela pessoa ali já tem um número maior de determinada célula, né? No caso aí, quando a gente está falando de infecção viral, são os linfócitos aí as principais células responsáveis, né, no combate aos vírus. Então, é uma coisa que é muito complicada. Eu acredito muito, né, na reposição de algumas vitaminas, né, que muitas delas são dosadas no sangue. E para muitas pessoas, às vezes, né, que eu vejo com muita frequência, acho que eu nunca dosei essa vitamina, eu nunca dosei esse mineral, eu nunca dosei esse marcador. E quando a gente dose e olha, a pessoa se surpreende, porque ela fala, cara, se não fosse esse exame, eu não saberia que eu estaria com esse nível tão baixo aqui de tal elemento. Então, essa questão da gente estar corrigindo que o corpo está mostrando que está baixo, já é uma forma de você estar melhorando a sua imunidade. Entende? O que, teoricamente, está em falta no organismo, você repõe. Uma coisa que é comumente feita é a vitamina D. Os médicos hoje estão pedindo vitamina D para praticamente todas as pessoas. Quando tem um nível ali abaixo, você faz uma reposição da vitamina D. Da mesma forma, você vai dosar o zinco, vai fazer. Vai dosar o cobre, vai fazer. Vai dosar o selênio, a vitamina C, a vitamina E, a vitamina B12, o ácido fólico. Então, se essas substâncias estiverem, teoricamente, aí baixas, consequentemente, você tem que repor para melhorar a sua imunidade. Isso aí, de certa forma, vai lhe ajudar na imunidade. Então, o uso também, por exemplo, aqui que vem na minha cabeça agora, de whey protein. Ah, mas por que o whey protein pode ajudar na imunidade? Porque o whey protein ele tem aminoácidos essenciais, que o seu corpo não produz. Então, esses aminoácidos essenciais são a matriz, né, o cimento de tijolo que é utilizado para construir, né, um linfócito, por exemplo. Então, é importante também a utilização do suplemento como whey protein. O que também tem no peito de frango, no pedaço de carne, no pedaço de peixe. Perfeito? Tá? Uma outra coisa legal para a imunidade também é o ômega 3, né? Porque o ômega 3 é algo que a gente come muito pouco na vida hoje, né? Peixe as pessoas têm por hábito não comer. Então, assim, eu já até falei isso numa outra live, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza aí minimamente 12 quilos de peixe por ano, o que teoricamente daria 1 quilo por mês, o que teoricamente daria de 200 a 250 gramas uma vez na semana. Então, o ideal mínimo seria comer peixe uma vez na semana. Tá? Mas é uma coisa que a gente sabe que é difícil e as pessoas não fazem isso. Entende? Então, a gente tem várias formas de você estar suplementando
com o objetivo de melhorar a imunidade, tá? Não dá para chegar e garantir que você vai melhorar. A questão aqui é o que eu falo, o que é para um não é para outro. Medicina não é matemática, é uma ciência inexata, tá? Então, aqui, até pegando o gancho aqui do Otto Ribas, a glutamina, sim, né? A glutamina, você lembrou muito bem, é um aminoácido, né, que a gente tem em abundância no nosso corpo, é um aminoácido não essencial. 80% do músculo é formado por glutamina, e a gente sabe que a glutamina melhora, sim, né, a questão da parte intestinal e também a questão da imunidade, né? E é muito comum hoje você ver pessoas utilizando glutamina. Lembrando que glutamina não é para todos, tá? Tem pessoas que podem ficar agitadas se utilizarem glutamina antes de dormir, ou até de dia. Tá legal? Certo. Vou fazer uma observação aqui antes de falar o que a minha mãe escreveu, que eu fiz uma pesquisa durante, você nem sabe disso, mas eu fiz uma pesquisa esses dias, com base nos dados que a Kelly e a Mari, que trabalham lá com a gente, né? Que estão aí também, que eu estou vendo, passaram de informação para mim. Com base nesses dados, o que acontece? Eu observei, doutor Gustavo, que os seus pacientes não adoeceram ainda. Quem teve algum sintoma de resfriado teve sintomas brandos, e isso me deixa muito feliz, porque você fala sempre muito de vitamina D, faz a reposição de forma injetável nas pessoas, e não só a vitamina D, mas também outras vitaminas e minerais. Então, e eu tô vendo agora a resposta, quer dizer, já vejo há muito tempo, mas agora de uma forma comprovada que os seus pacientes ainda, né? Não adoeceram, e eu acho que vão passar aí por esse outono e inverno com alguns sintomas. Quem passar por sintomas brandos, eu acredito muito nisso. É uma coisa que eu tenho pensado, fiz essa pesquisa e quero compartilhar isso agora com você e com todo mundo. Então, pacientes não adoeceram. Olha que maravilha. Então, assim, os pacientes que estão ativos, né? Obviamente, algum paciente meu pode ter vindo a adoecer, mas esse paciente, né, que pode ser, mas assim, vamos supor que não esteja ativo, né? É uma pessoa que, de repente, pode ter se afastado aí por alguns meses e tal. Né? Até o presente momento, né, dos pacientes que estão em tratamento, eu não tive nenhuma notícia, né? Inclusive, a gente fez uns vídeos, né, e enviou para todos os pacientes, com o objetivo exatamente da gente ter um feedback de todo mundo, saber como é que está a saúde de todo mundo, como é que está a imunidade, como é que está a cabeça, justamente para a gente estar simplesmente, né, ajudando diante de uma necessidade, né? Porque a gente sabe que é um momento bem complexo. Então, realmente, né, eu fico feliz, né, e agradecido e saber que a medicina realmente que a gente está exercendo tem uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Então, assim, é muito gratificante e é legal também o próprio reconhecimento das pessoas, né, entendendo que diante desse cenário, o quanto é importante fazer, né, um tratamento de uma mudança do estilo de vida de uma forma geral. Sim. Minha mãe falou aqui, também sinto que quando tomo minhas vitaminas corretamente, tenho uma disposição muito maior. Até me canso, pois tenho muitas atividades. Mas a recuperação é bem mais rápida. É isso aí, né? Exatamente. A Helena, né, como aí é uma estudiosa, uma professora aí com pós-doutorado, né, utiliza o cérebro dela o tempo inteiro. Então, assim, não diria só na parte física, mas também na parte, né, de neurológica, né? Porque é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, então tem que estar com o cérebro bem atuante. E, por exemplo, em pessoas, né, com aí já chegando perto, né, entre 50 e 60 anos, é importante, né, por exemplo, a reposição de vitamina B12 e ácido fólico, né, para uma melhora da manutenção do sistema nervoso central, né, e a parte de neurônios também. Sim. Gustavo, o tempo está pouco aqui, e a gente não pode deixar de falar sobre a pandemia da ansiedade e a síndrome do pânico. Eu tenho lido bastante sobre isso, porque pessoas, né, amigos e outras pessoas também, pacientes, o tempo todo pedindo ansiolítico.
E isso, assim, preocupa bastante, né? A gente vê aí o pessoal que está fazendo home office desenfreadamente está sofrendo muito. Os professores estão sofrendo muito também, né? Porque tem essa demanda de trabalho e muita cobrança. E tem também a questão que eles estão vivendo, como todo mundo, desse isolamento, com a família dentro de casa. Então, assim, o nível de ansiedade e síndrome do pânico virou uma pandemia, já era, né, há muito tempo, e eu percebo que nesse momento intensificou. E eu li de alguns psicólogos que eles estão chamando de somatização. Que é o que a somatização? É quando a pessoa ela tá já ansiosa e começa a faltar ar, da taquicardia, e ela começa a associar aquela falta de ar aos sintomas da Covid. E isso é muito sério, né? Eu li sobre isso, era uma coisa que eu não tinha parado ainda para pensar. E pelo que eu pude observar, isso está acontecendo demais, essa questão da somatização das pessoas achando que essa ansiedade, esses sintomas da ansiedade, elas associam aos sintomas do coronavírus. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Cara, é a famosa, né? Vamos assim, entre aspas, né? A pessoa começa a desenvolver algumas paranoias, né? Porque, né? A gente vê a imprensa não ajuda, né? A gente vê muita notícia ruim, porque a gente sabe que as notícias ruins, né? Elas sendo perpetuadas, elas dão mais audiência. Então, todos os meios de comunicação estão só falando disso. Não tem ninguém falando de alguma outra coisa que não seja isso, né? Se pelo menos tivesse algo na TV, né, que falasse de algo diferente, isso aí estaria mais abrandado, tá? Em relação, né, ao que você falou dessa questão da ansiedade. Então, a pessoa, né, diante desse cenário, né, ela está confinada. A gente, quando tem um paciente, por exemplo, dentro de um CTI, mesmo que ele não esteja grave, esteja lá meramente por observação por 48 a 72 horas, muitos deles não veem a luz do sol e não veem a noite. Então, simplesmente, o que acontece? Ele perde a noção do dia e da noite. O confinamento, muitas das vezes, pode trazer desorientação para esse paciente. Até porque ele no CTI ele não pode deambular. No aspecto das pessoas em casa, né, tem pessoas que moram de fundos, tem pessoas que não veem, né, a luz do dia, não vê o sol, porque o seu apartamento não tem uma posição favorável para tal. E se for uma pessoa que tem pavor do Covid, ela não vai sair de casa. E ela não vai ver a luz do sol, ela não vai ver a noite, e ela está confinada. Ela passa a ficar desorientada, ela passa a não entender o que é dia, o que é noite. Ela passa a dar meia-noite e meia, ela está achando que pode ser 8 da noite. E ela está agitada, ela fala, meu Deus, já dá 2 horas da manhã, eu tenho que dormir. Ela perde, né, a referência do sol e da lua, né? Dia e noite. Ela perde totalmente essa referência. E para piorar, né, a pessoa dentro de um cenário, dentro de casa, às vezes uma casa pequena, não tem o que fazer. Começa a pensar no quê? Pensamento negativo. Pensamento negativo. Pensamento negativo. Pensamento negativo. E começa a desempenhar o quê? Né? Os pensamentos, como é que é esse processo do pânico com o pensamento? A pessoa tem um pensamento ruim. Quando ela tem um pensamento ruim, ela começa assim, você não é incomum você ver pessoas, né, paradas assim, ó, olhando por nada. Aí chega, qual é o fulano? Aí tu, hã? Não, eu estava pensando no negócio aqui. Então, quando você está tendo um pensamento negativo, a primeira coisa que você faz é você fixa o seu olhar, respira e faz uma apneia. O que é apneia? Você prende o ar dentro do pulmão durante o seu pensamento. E esse pensamento está durando 5, 6, 10 segundos, 13, 15 segundos. Então, você está em apneia 15 segundos, por exemplo. Naturalmente, o seu coração ele começa aqui. Ele começa, né, a compensar essa falta de ar aumentando a frequência cardíaca. Muitas das vezes, o aumento da frequência cardíaca dessa pessoa pode ser o gatilho para um pânico, né? Por uma síndrome do pânico, uma crise de pânico momentânea. A pessoa tem taquicardia, um pensamento negativo e começa a ter esse gatilho, né? Porque muitas das vezes a gente utiliza drogas beta-bloqueadoras, né? Que são drogas que diminuem a frequência cardíaca com o objetivo de tratar pessoas que têm, às vezes, pânico. Entende? Também alguns ansiolíticos, entendeu? Então,
Isso é uma questão que está relacionada ao gatilho da ansiedade, né? Gustavo, desculpa, amor, é que a gente está com pouco tempo e você falando de ansiedade, eu pensei nas formas, nas maneiras de amenizar os efeitos negativos do isolamento social. E, bom, o nosso personal cachorrão estava aí falando que não fala de pandemia, mas a gente teve que falar. Mas fala rapidinho da nossa live de amanhã, porque o tempo vai acabar. Gente, olha só, a gente tem uma live amanhã, 10 horas da